Você já imaginou o que faria se, no dia do seu casamento, percebesse que está prestes a selar um destino que não escolheu? O príncipe Kael tinha tudo: riqueza, poder e uma vida inteira planejada. Mas no momento mais importante de sua vida, ele tomou uma decisão que chocou todo o reino, e tudo isso começou com um gesto inesperado. Ao desviar o caminho para salvar uma desconhecida, ele mudou para sempre o rumo de sua história. Quem era essa mulher misteriosa? E o que ela tinha que o fez questionar tudo? Fique comigo, porque essa é uma história de coragem, amor e escolhas que desafiam até mesmo as tradições mais poderosas. Como um príncipe pode carregar tanto ouro e tão pouco de si mesmo? Kael perguntou, encarando o próprio reflexo no espelho. Sua voz estava carregada de sarcasmo, mas seus olhos mostravam algo mais profundo. Arin, seu conselheiro leal, permaneceu em silêncio por um instante antes de responder. Você carrega o peso de um reino, Alteza. É um fardo que poucos entendem, mas todos esperam que você sustente. Kael suspirou, ajustando a pesada túnica dourada que parecia uma armadura. A luz que entrava pelas janelas altas do palácio de Eldoran refletia nos bordados intrincados de sua vestimenta. Eldoran exige demais. Eles não me perguntaram se eu quero carregar isso, murmurou, enquanto Arin se aproximava com passos cautelosos. Com todo respeito, Kael, é o destino de um líder. Você sabe disso desde que nasceu. O príncipe desviou o olhar do espelho, cansado da eterna ladainha sobre destino e responsabilidade. E se eu não quisesse ser o líder que esperam? Questionou, mas não esperou resposta. Eles não me dão escolha. Do outro lado do palácio, o rei Darion, imponente em seu traje real, esperava por seu filho. Quando Kael chegou à sala principal, o ambiente estava pesado. Você está atrasado, Darion disse, com o tom afiado que Kael conhecia bem. Kael se postou diante dele, os ombros eretos. Parece que um príncipe não pode nem mesmo refletir antes de sacrificar sua liberdade. Darion ergueu uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Você é um príncipe, Kael, e sua vontade não é mais importante que a de Eldoran. E quando foi a última vez que Eldoran ouviu minha voz? Rebateu Kael, com a voz carregada de amargura. Darion o olhou fixamente, como se calculasse o impacto de cada palavra. Não estamos aqui para discutir. Sua presença é exigida. O reino depende de você. Kael o engoliu seco, contendo a resposta que desejava dar. Com um aceno ríspido, seguiu para o próximo salão, onde Lina Erin aguardava. Sentada em uma cadeira ornamentada, ela estava cercada por damas de companhia que ajustavam os últimos detalhes de seu vestido. Seus olhos, porém, não estavam focados no casamento. Você está linda, disse uma das damas, enquanto Lina deu um sorriso fraco. Quando a dama se afastou, Lina sussurrou para sua companheira mais próxima. Às vezes, me sinto uma peça no jogo de outra pessoa. Esse casamento não é para mim. Você é parte de algo maior, minha senhora, respondeu a dama, mas Lina não parecia convencida. Enquanto Kael se preparava para enfrentar o que parecia ser um destino inevitável, sua futura noiva também lutava com suas próprias dúvidas. Ambos estavam unidos por uma promessa que não haviam feito, e suas almas, já marcadas pelo peso de suas posições, buscavam uma saída que parecia inexistente. O som dos motores ressoava como um eco suave pelas ruas de Valmora. Kael estava sentado no banco traseiro de seu carro de luxo, observando a cidade através da janela. Seu conselheiro, Arin, permanecia em silêncio, respeitando o humor introspectivo do príncipe. A cerimônia o aguardava, mas Kael sentia o peso crescente do inevitável. De repente, algo chamou sua atenção.
Em uma rua lateral, uma mulher lutava para se soltar das mãos de dois homens que tentavam forçá-la a entrar em um carro escuro. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar. "Parem o carro!" Kael ordenou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Arim virou-se alarmado. "Alteza, não podemos atrasar a cerimônia." "Eu disse para parar!" Kael gritou, olhando diretamente para o motorista. O veículo desacelerou e ele apontou para o carro escuro que já avançava. "Sigam aquele carro, agora!" O motorista hesitou por um segundo, mas obedeceu. Arim tentou argumentar. "Alteza, isso é insensato. O rei... Deixe o rei fora disso", interrompeu Kael, sem desviar os olhos do carro que agora tentava se misturar ao tráfego. "Essa mulher precisa de ajuda." O carro de Kael acelerou, aproximando-se do veículo em fuga. Dentro dele, a jovem continuava lutando, seus gritos abafados pelas janelas fechadas. Kael apertou os punhos. "Mais rápido!" ordenou, inclinando-se para a frente. O carro escuro tentou desviar por uma rua estreita, mas o motorista de Kael, experiente, não perdeu o rastro. Quando finalmente chegaram a um cruzamento, Kael ordenou que bloqueassem o caminho. O motorista freou bruscamente, posicionando o carro de forma estratégica. Os homens no veículo escuro saíram, confusos e desorientados, mas os guarda-costas de Kael estavam prontos. Com eficiência, desarmaram os agressores e abriram a porta traseira. Kael foi o primeiro a se aproximar. Lá dentro, a jovem estava encolhida, seus olhos cheios de terror. "Você está segura agora", disse ele, estendendo a mão. "Qual é o seu nome?" "Isabela", respondeu ela, sua voz trêmula, mas firme. "E acho que acabei de ser salva por um príncipe." Kael ajudou-a a sair do carro, sentindo uma onda inesperada de alívio ao ver que ela estava ilesa. "Eu não podia ignorar o que vi. Você está a salvo agora." Isabela o olhou nos olhos, e algo em sua expressão o desconcertou. Não era apenas gratidão. Havia algo mais profundo, quase como se ela pudesse enxergar além de sua posição. "Você é corajoso", disse ela com um leve sorriso. "Ou apenas muito teimoso." Kael riu, quebrando a tensão. "Talvez um pouco dos dois." Enquanto os guardas levavam os agressores para a custódia, Kael acompanhou Isabela até um dos carros do comboio. Antes de partir, ela falou novamente. "Às vezes, correr nunca adianta. O destino sempre nos encontra." As palavras dela ficaram ecoando na mente de Kael enquanto ele retornava ao carro. Ainda havia um casamento para enfrentar, mas algo havia mudado. Ele sentia que, pela primeira vez, havia tomado uma decisão por conta própria, mesmo que pequena. A cerimônia o aguardava, mas agora o coração de Kael batia em um ritmo diferente. O caminho de volta ao palácio parecia mais longo do que Kael lembrava. O silêncio no carro era interrompido apenas pelo som ritmado dos pneus contra o asfalto. Sentado ao lado, Arim não conseguia esconder sua inquietação. O conselheiro o observava de soslaio, mas Kael estava perdido em pensamentos, com o olhar fixo na paisagem que passava. "Você sabe que isso terá consequências, não é?" Arim finalmente disse, quebrando o silêncio. Kael virou-se lentamente para ele, os olhos carregados de determinação. "Consequências? Desde quando fazer a coisa certa é um erro?" Arim respirou fundo, ajustando a postura. "Não estou dizendo que foi errado, mas a cerimônia..." "Arim, não mencione a cerimônia", cortou Kael a voz grave. "Por uma vez, eu fiz algo porque quis, não porque esperavam de mim." O conselheiro inclinou a cabeça, hesitando antes de responder. "Espero que saiba o que está fazendo." Kael não respondeu. Em seu íntimo, sabia que suas ações iriam desencadear mais do que ele podia prever, mas não havia espaço para arrependimento, ao menos não ainda. Ao chegarem ao palácio, os corredores estavam cheios de movimento. Os criados e guardas estavam ocupados, ajustando os últimos detalhes para o casamento.
Kael desceu do carro, ajustando o colarinho de sua túnica como se fosse um reflexo automático. Seus passos ecoaram no mármore enquanto ele atravessava o grande salão. O som de tambores ao longe indicava que a cerimônia estava prestes a começar. Quando entrou no salão principal, algo inesperado chamou sua atenção. Entre os convidados, sentada em uma das áreas reservadas, estava Isabela. Ela vestia um traje simples, mas elegante, e conversava com uma pequena comitiva. Um tradutor, Kael pensou, franzindo o senho. Como ela chegou aqui? E por quê? Isabela ergueu os olhos e o viu. Por um momento seus olhares se encontraram, e Kael sentiu uma corrente de energia atravessar seu corpo. Ela sorriu, quase imperceptivelmente, e algo em sua expressão o tranquilizou. Mas ao mesmo tempo, seu coração ficou inquieto. Kael. A voz familiar o trouxe de volta à realidade. Darion estava ao lado do altar cerimonial, olhando-o com severidade. O rei não falou mais nada, mas o olhar era suficiente para indicar que Kael deveria seguir em frente. Com passos lentos, ele avançou para a área onde todos os olhos agora estavam sobre ele. Lina Erin, sua noiva, estava do outro lado da sala, cercada por suas damas de companhia. Mesmo de longe, Kael percebeu algo em sua postura. Ela estava tão desconfortável quanto ele. Quando o oficiante começou a falar, Kael sentiu cada palavra pesar sobre ele como uma sentença. O protocolo ditava que ele deveria repetir a declaração em voz alta para selar o casamento, mas o silêncio tomou conta da sala quando chegou sua vez. Kael hesitou. Príncipe Kael, o oficiante o chamou, a voz firme. Você aceita este matrimônio? O salão inteiro prendeu a respiração. O coração de Kael batia com força e sua mente girava. Ele sentiu os olhos de Darion sobre ele, as expectativas do reino pesando como correntes. Mas então, como uma brisa suave em meio à tempestade, o rosto de Isabela veio à sua mente. Seu olhar confiante, suas palavras. O destino sempre nos encontra. Kael respirou fundo e deu um passo para trás. Eu não posso. O murmúrio que se seguiu foi ensurdecedor. O salão, cheio de dignitários, nobres e convidados, explodiu em vozes sussurradas e olhares de choque. Lina levantou-se abruptamente, sem saber como reagir, enquanto Darion caminhava até o filho, o rosto uma máscara de fúria contida. Kael, o que está fazendo? O tom baixo e perigoso de Darion foi como uma lâmina. Kael ergueu os olhos enfrentando o pai. Não posso continuar com isso. Perdão, pai, mas este não é o meu destino. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez estava carregado de tensão. Kael deu meia volta, ignorando os olhares perplexos ao seu redor, e deixou o salão. Seus passos eram rápidos, mas sua respiração estava instável. Pela primeira vez, ele havia quebrado as correntes que o aprisionavam, mas não sabia o que viria a seguir. Kael caminhava rápido pelos corredores do palácio, as paredes de mármore refletindo os ecos de seus passos. Atrás dele, Arin o seguia, a preocupação estampada em seu rosto. Antes que pudesse alcançar o príncipe, uma voz grave e poderosa ressoou pelo corredor. Kael! Ele parou imediatamente, como se uma corrente invisível o tivesse puxado. Virando-se lentamente, viu Darion, o rei, parado na entrada, seus olhos brilhando com uma mistura de ira e decepção. Você humilhou nossa família, começou Darion, a voz controlada, mas afiada como uma lâmina. Qual é a sua explicação para esse comportamento imprudente? Kael respirou fundo, lutando para manter a calma. Expliquei minha vida inteira com silêncio, pai. Hoje, escolhi explicar com verdade. O rei avançou, fechando a distância entre eles. Verdade? Você chama isso de verdade? Que verdade há em desonrar seu reino e sua promessa? Kael ergueu o queixo determinado. A verdade de que não posso continuar vivendo uma vida que não escolhi.
Não é justo comigo, nem com Lina, nem com Eldoran. Hoje fiz algo que finalmente veio do meu coração. Darion o encarou, sua expressão inabalável. Seu coração não é mais importante que seu dever, Kael. Você colocou o futuro do reino em risco por um capricho. Kael deu um passo à frente, a voz ganhando força. Capricho? Isso foi um ato de coragem. Pela primeira vez, tomei uma decisão que pertence a mim. Você fala de dever, mas e quanto à honestidade? Que tipo de líder eu seria se mentisse a mim mesmo e ao meu povo? O silêncio que seguiu foi pesado, mas Darion não desviou o olhar. Finalmente ele se virou, dando as costas para o filho. Falaremos disso mais tarde. Agora, trate de controlar as consequências do seu ato. Kael ficou parado por um momento antes de seguir em direção aos jardins do palácio, onde buscava um momento de clareza. Ao atravessar as portas que davam para o exterior, ele viu uma figura familiar entre as sombras das árvores. Isabela estava ali, sua presença tão inesperada quanto reconfortante. Ao vê-lo, ela se levantou de um banco de pedra e caminhou em sua direção. Seus olhos estavam fixos nele, cheios de perguntas, mas sem julgamento. Você não deveria estar na cerimônia? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Kael esboçou um sorriso cansado. Aparentemente não sou bom em seguir regras. Isabela inclinou a cabeça, um leve sorriso brincando em seus lábios. Então, o que aconteceu lá dentro? Kael suspirou, cruzando os braços enquanto olhava para o horizonte. Eu não podia continuar com aquilo. Não seria justo com ninguém, muito menos comigo mesmo. Isabela o observava com atenção, como se tentasse decifrá-lo. Você parece aliviado, mas também perdido. Ele riu sem humor, passando a mão pelos cabelos. Alívio e confusão são companheiros frequentes para mim ultimamente. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar, disse Isabela, sua voz suave, mas cheia de significado. Kael olhou para ela intrigado. Você sempre fala como se tivesse respostas que nem mesmo eu sei que estou procurando. Ela deu de ombros, os olhos voltando-se para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Talvez porque já me senti como você antes, presa, sem escolha. Mas a liberdade é um caminho que a gente precisa criar, mesmo que ele não exista. Suas palavras o atingiram com força. Pela primeira vez, sentiu que alguém realmente compreendia o que ele estava enfrentando. E você? Qual é a sua história? Isabela hesitou, mas o olhar de Kael era insistente. Finalmente, ela começou. Vim para Eldoran fugindo de uma vida que não era minha. Meu passado é complicado. Tudo o que quero é a chance de recomeçar. Recomeçar, repetiu Kael, como se testasse a palavra em sua própria mente. Talvez seja o que eu também preciso. Os dois ficaram em silêncio por um momento, mas não era desconfortável. Era como se suas almas estivessem conversando sem palavras, encontrando um terreno comum em suas dores e esperanças. Kael desviou o olhar para o céu escuro. Talvez estejamos aqui por um motivo. Isabela o encarou, os olhos brilhando com uma compreensão que ele ainda estava tentando alcançar. Talvez, mas só você pode decidir o que fazer com isso. Os jardins do palácio de Eldoran estavam mergulhados em uma calma quase mágica. As estrelas brilhavam no céu escuro e o som suave das fontes parecia ecoar os pensamentos de Kael. Ele caminhava devagar, os passos ecoando pelo caminho de pedras. Atrás de uma treliça coberta de flores, viu Isabela sentada em um banco de pedra. Ela parecia alheia ao mundo, os olhos fixos no horizonte. Pensando em escapar? Perguntou ele, aproximando-se devagar. Isabela ergueu o olhar, um sorriso suave surgindo. E para onde eu iria? Parece que este lugar me encontrou antes que eu pudesse decidir. Kael se sentou ao lado dela, deixando escapar um suspiro. Eu conheço bem essa sensação. Ela o observou, os olhos curiosos,
mas também compreensivos. Você sabe o que quer agora? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Não completamente, mas sei o que não quero. E isso já é um começo. Isabela sorriu de leve, inclinando-se para a frente. Às vezes, saber o que não queremos é mais importante do que saber o que queremos. É como começar a traçar um mapa. As partes que evitamos nos ajudam a encontrar o caminho certo. Kyle a olhou, intrigado. Você fala como se tivesse passado por isso. Ela assentiu, o brilho melancólico nos olhos. Já estive presa a escolhas que não eram minhas. Fugi porque não queria me conformar. Mas fugir nem sempre resolve. Às vezes, o único caminho é enfrentar. Você acha que ainda tenho tempo para criar meu próprio caminho? Isabela o encarou, a expressão séria. Sempre há tempo, Kyle, mas o tempo não espera. Você precisa decidir antes que alguém decida por você. Eles ficaram em silêncio por um momento. O vento soprou suavemente, balançando as flores ao redor. Kyle sentiu algo dentro de si mudar, como se uma corrente estivesse prestes a ser quebrada. Talvez estejamos aqui por um motivo, disse ele. Isabela o encarou, os olhos brilhando com uma compreensão profunda. Talvez, mas só você pode decidir o que fazer com isso. O salão principal do palácio estava iluminado por candelabros que lançavam um brilho dourado sobre as paredes de mármore. Os principais dignitários e membros da corte aguardavam em silêncio enquanto o rei Darion se levantava de seu trono. Sua presença dominava o ambiente e o ar estava carregado de expectativa. Hoje, celebramos uma decisão que marca não apenas a história de Eldoran, mas também a força do coração de um líder, anunciou Darion, sua voz ressoando com autoridade. Kyle estava ao lado, vestido de maneira simples, mas digna. Seus olhos estavam fixos em Isabela, que do outro lado do salão observava a cena com um misto de nervosismo e confiança. O olhar entre eles era inquebrável, e todos podiam sentir a intensidade daquele momento. O rei voltou-se para a multidão. Meu filho tomou uma decisão que desafiou tradições e expectativas. Ele escolheu a verdade acima de tudo. E hoje, diante de vocês, eu reconheço que essa escolha é o que torna um líder digno. Darion virou-se para Kyle, seu olhar mais suave do que nunca. Kyle, você tem minha bênção para seguir o caminho que escolheu. Kyle respirou fundo, sentindo um alívio profundo. Ele se aproximou de Isabela, parando diante dela. Pegando sua mão, olhou em seus olhos com uma sinceridade inabalável. Isabela, minha jornada nunca fez sentido até o momento em que te conheci. Com você, tudo se tornou claro. Você aceita trilhar esse caminho ao meu lado? Isabela sorriu, suas emoções transparecendo. Sim, Kyle, eu aceito. A corte explodiu em aplausos suaves, respeitosos, enquanto o rei observava a cena com um sorriso discreto. Havia paz em sua expressão, como se algo perdido em seu coração tivesse sido encontrado. Mais tarde, nos jardins iluminados por tochas, Kyle e Isabela caminharam juntos. O vento trazia o perfume das flores noturnas e o som das fontes era um pano de fundo perfeito para aquele momento. Você está pronta para começar uma vida nova? Kyle perguntou. Contanto que seja ao seu lado, respondeu Isabela segurando sua mão. Sempre. Enquanto a noite avançava, Eldoran via nascer uma nova era. Não era apenas a história de um príncipe e uma estrangeira. Era a prova de que o amor e a verdade podiam transformar reinos, unir almas e criar futuros onde antes só havia dúvida.